Bom, pessoal, iniciando a semana de revisão das unidades 2 e 3, a gente vai resolver o exercício 4 da unidade 2, letra B, SJF não preemptivo. Ao contrário do exercício anterior que a gente resolveu, a respeito de FIFO, que é o First In, First Out, nada mais é que o First In, First Out comparado a uma fila. O primeiro processo que chega é o primeiro que sai. Igual um banco. A primeira pessoa que chega na fila, a primeira a ser atendida e a primeira que desocupa aquele determinado processo, ou o processador. No caso do SJF não preemptivo, primeiro nós temos dois, preemptivo e não preemptivo. O não preemptivo, ele é caracterizado quando o processo está em execução, nenhum outro evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador. O que vem a ser isso? Se ele startou um processo, esse processo não pode parar por nenhum motivo. Diferentemente do SJF preemptivo, que a gente vai resolver ele numa oportunidade posterior. O preemptivo, o sistema operacional tem a capacidade de interromper um processo em execução a qualquer momento, né, de acordo com os seus algoritmos lá de determinação de ordem de chegada ou de tempo de duração. Mas, por enquanto, a gente não vai trabalhar com ele, não. Por enquanto, a gente vai trabalhar somente com o não preemptivo. Né? O não preemptivo também, de acordo com o SJF, ele é caracterizado de que maneira? O menor processo tem prioridade. Bom, vamos analisar o nosso caso aqui. Os 4 processos, ordem de chegada e a duração. Bom, alguém tem que chegar primeiro. Né? O primeiro processo aqui, como o processador não trabalha adivinhando quais são os processos que vão chegar, então a gente vai eleger pela ordem do tempo de chegada o primeiro processo a ser executado. Então, no nosso tempo zero, o primeiro processo é o 1. Né? Então vamos colocar aqui o nosso processo 1. Vamos montar nosso gráfico de Gantt aqui. Processo 1. Ele vai do tempo 0 até o tempo 8. Bom, agora a gente já pode começar a utilizar a característica do SJF, que é o de menor processo, o processo de menor duração tem prioridade de execução. Qual que é o próximo processo que eu tenho aqui, entre os 3 que me sobraram aqui, que tem menor tempo? É o 1, que é o P3. Então, vamos lá. Se ele tem duração de 1, esse ele é o P3, né? Então ele vai do 8 ao 9, correto? Se o tempo do P1 é 8, o tempo do P3 é 1, somei o 8 com 1, 9. Então, o P3 aqui é o menor processo dentre os que me sobraram aqui. Bom, qual que é o próximo processo que eu tenho aqui com menor tempo de duração? É o 4. Vamos lá, então. Então, P4. Qual que é o tamanho dele? 4. Então, ele vai do 9 até o 13. O próximo que eu tenho aqui, e o que sobrou, e o último, é o P2. O tamanho dele é 5. Então, eu vou tomar o 13 com o 5, com um total de 18. Bom, meu gráfico de Gantt está montado aqui. Agora, eu vou fazer assim como no exercício anterior. Aplicação direta na nossa fórmula lá de tempo de espera do processo é igual ao final do processo, menos chegada do processo, menos tamanho do processo. Vamos lá para o processo 1. Final do processo 1. Onde está o final do processo 1? Está aqui. Tempo 8. Né? Então, vamos colocar aqui. Final do processo 1, 8, menos chegada do processo, 0, e tamanho do processo, 8. Total de 0. Bom, meu P2. Onde está meu P2? Meu P2 está aqui, ó. Final do processo P2 está no tempo 18. Então, vamos colocar aqui. Final do processo, 18, certo? Menos 1, que é a chegada dele, menos 5. Um total de 12, certo? Processo 3. Onde está o final do processo 3? Está aqui, ó, no 9. Então, aplicação direta da nossa fórmula também. Vamos colocar lá 9 menos 3 menos 1, que é igual a 5. Bom, e restou o nosso processo 4, né? Teve o final do tempo dele 13. Vamos lá então. 13 menos 6 menos 4, que vai dar um total de 3. Bom, agora eu tenho os valores. Somente aplicar na fórmula de tempo médio de espera do processo.
Vamos lá então. 0 mais 12 mais 5 mais 3 dividido por 4, que eu vou ter um total de 5 unidades de tempo. Bom, então essa foi a resolução do nosso SJF não preemptivo, correto? Eu aguardo então nossas dúvidas aí e vamos ver se a gente faz a resolução do próximo, do preemptivo.